Banca CESP 2018, Polícia Civil, cargo delegado. Após a instauração de inquérito policial para apurar a prática de crime de corrupção passiva em concurso com o de organização criminosa, o promotor de justiça requereu o arquivamento do ato processual por insuficiência de provas, pedido que foi deferido pelo juízo. Contra essa decisão, não houve a interposição de recursos. Nessa situação, mesmo com o arquivamento do inquérito policial, a ação penal poderá ser proposta desde que seja instruída com provas novas. Questão correta. Neste caso, como o arquivamento foi fundamentado na ausência de provas, é perfeitamente possível que futuramente sejam retomadas as investigações desde que haja notícia de prova nova, na forma do artigo 18 do CPP. Igualmente, é possível que futuramente seja ajuizada a ação penal, súmula 524 do STF, desde que instruída com provas novas. Banca CESP 2018, Polícia Civil, cargo delegado. Uma autoridade policial determinou a instauração de inquérito policial para apurar a prática de suposto crime de homicídio. Entretanto, realizadas as necessárias diligências, constatou-se que a punibilidade estava extinta em razão da prescrição. Nessa situação, poderá ser impetrado o habeas corpus com o objetivo de trancar o inquérito policial. Questão correta. No caso em tela, temos um manifesto constrangimento ilegal ao indiciado, vez que continua a tramitar contra ele um IP relativo a um crime que já prescreveu, ou seja, já está extinta a punibilidade. Com efeito, é possível que o indiciado se valha de habeas corpus para obter o trancamento, encerramento forçado ou encerramento anômalo do IP. Banca CESP 2018, Polícia Civil, investigador. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, no Brasil, a jurisprudência é pacífica quanto a acolher o arquivamento do inquérito policial de forma implícita. Questão errada. O arquivamento implícito é rechaçado pela jurisprudência dos tribunais superiores, já que o princípio da indivisibilidade não vigora na ação penal pública. Banca CESP 2018, Polícia Civil, cargo investigador. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, no ordenamento nacional, não há previsão de recurso de ofício contra ato de arquivamento de inquérito policial. Questão errada, pois existe hipótese excepcional de recurso de ofício no caso de arquivamento de IP relativo a crime contra a economia popular na forma do artigo 7º da Lei 1521 de 51. Banca CESP 2018, Polícia Civil, cargo investigador. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, em caso de atipicidade da conduta, é possível o trancamento do inquérito policial via habeas corpus. Item correto, pois a atipicidade da conduta é causa capaz de conduzir ao arquivamento do IP e, caso este não ocorra, o indiciado poderá se valer do habeas corpus para buscar o trancamento do IP. Encerramento anômalo do IP. CESP 2018, PC Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que o inquérito policial poderá ser iniciado apenas com base em uma denúncia anônima que indique a ocorrência do fato criminoso e sua provável autoria, ainda que sem a verificação prévia da procedência das informações. Item errado. A denúncia anônima delatio criminis inqualificada, embora seja admitida no nosso ordenamento jurídico,
não é suficiente para, por si só, gerar a instauração do IP. CESP 2018, PC, Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, contra o despacho da autoridade policial que indeferir a instauração do inquérito policial a requerimento do ofendido, caberá reclamação ao Ministério Público? Item errado. Caberá recurso ao chefe de polícia, na forma do artigo 5º, parágrafo 2º do CPP. CESP 2018, PC, Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, sendo o inquérito policial a base para a denúncia, o Ministério Público não poderá alterar a classificação do crime definida pela autoridade policial. Item errado. O titular da ação penal é o Ministério Público, que não fica vinculado à tipificação dada ao crime pela autoridade policial. CESP 2018, PC, Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que o inquérito policial pode ser definido como um procedimento administrativo pré-processual destinado à apuração das infrações penais e da sua autoria. Item correto. O inquérito policial é um procedimento administrativo, não é judicial, pré-processual anterior ao processo, destinado à apuração das infrações penais e da sua autoria, finalidade de obter elementos de convicção necessários ao ajuizamento da ação penal. CESP 2018, PC, Perito Criminal. A respeito do inquérito policial, é correto afirmar que, por ser um instrumento de informação pré-processual, o inquérito policial é imprescindível ao oferecimento da denúncia. Item errado. O inquérito policial é dispensável, já que a sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoria do delito. Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos, o inquérito policial não precisa ser instaurado. Banca CESP 2017, TRF, Cargo Oficial de Justiça. O arquivamento do inquérito policial, determinado por autoridade judiciária competente, a pedido do Ministério Público, com fundamento na atipicidade da conduta, por fazer coisa julgada material, obsta seu desarquivamento em razão do surgimento de novas provas. Item correto. A jurisprudência se posiciona no sentido de que o arquivamento, neste caso, faz coisa julgada material, impedindo a retomada futura das investigações, ainda que haja o surgimento de novas provas. Banca CESP 2017, TRF, Cargo Oficial de Justiça. Apesar de se tratar de procedimento inquisitorial, no qual não se possa exigir a plena observância do contraditório e da ampla defesa, a assistência por advogado no curso do inquérito policial é direito do investigado, inclusive com amplo acesso aos elementos de prova já documentados que digam respeito ao direito de defesa. Item correto. Apesar de não haver no inquérito policial a necessidade de garantia dos postulados da ampla defesa e do contraditório, o indiciado tem o direito de estar representado por advogado que, inclusive, deverá ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos, o que não inclui diligências ainda em curso, conforme súmula vinculante 14. Banca CESP 2017, PM, cargo soldado. Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados,
Julgue o item a seguir. Antes de instaurar o inquérito policial, a autoridade policial deverá averiguar a procedência das informações contidas no documento apresentado por Antônio. Item correto é a exata previsão contida no artigo 5º, parágrafo 3º do CPP, que exige uma verificação prévia da procedência das informações. Banca CESP 2017, PM, cargo soldado. Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. No caso apresentado, cabe ao delegado de polícia presidir o inquérito policial? Item correto. Cabe, de fato, à autoridade policial presidir o inquérito policial. A autoridade policial é quem instaura, preside e conduz o inquérito policial. Banca CESP 2017, PM, cargo soldado. Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima e comunicou o crime à autoridade policial por escrito. A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela relacionados, julgue o item a seguir. O inquérito policial é instrumento utilizado pelo Estado para colher informações quanto à autoria e à materialidade da infração penal. Item correto. De fato, o inquérito policial é o instrumento de que se vale o Estado para angariar elementos de convicção acerca da materialidade, prova da existência de infração penal, e da autoria da infração penal, indícios suficientes de autoria, de forma a subsidiar o ajuizamento da ação penal. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente de polícia. Tratando-se de crime de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado de ofício pelo delegado, por requisição do Ministério Público ou por requerimento do ofendido ou de quem o represente. Item correto. Nos crimes de ação penal de iniciativa pública, o inquérito policial poderá ser iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou, ainda, a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo nos termos do artigo 5º do CPP. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo escrivão de polícia. Cabe à autoridade policial ordenar o arquivamento quando a requisição de instauração recebida não fornecer o mínimo indispensável para se proceder à investigação. Item errado. A autoridade policial instaura, preside e conduz o inquérito policial, mas nunca poderá mandar arquivar autos de inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo escrivão de polícia. Sendo o crime de ação penal privada, o arquivamento do inquérito policial depende de decisão do juiz após pedido do Ministério Público. Item errado. Neste caso, o arquivamento depende de requerimento do ofendido, ou seja, da vítima, ou de quem tenha qualidade para ajuizar a ação penal privada. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo escrivão de polícia. O inquérito pode ser arquivado pela autoridade policial se ela verificar ter havido a extinção da punibilidade do indiciado. Item errado. A autoridade policial instaura, preside e conduz o inquérito policial,
mas nunca poderá mandar arquivar autos do inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP. Bancacesp 2016, Polícia Civil, cargo escrivão de polícia. Sendo o arquivamento ordenado em razão da ausência de elementos para basear a denúncia, a autoridade policial poderá empreender novas investigações se receber notícias de novas provas. Item correto. Nos termos do artigo 18 do CPP, arquivado o IP por falta de base para a denúncia, a autoridade policial somente poderá proceder a novas pesquisas se tiver notícias de provas novas.